Friedrich Nietzsche, um nome que ainda crepita com eletricidade. Ele ousou olhar além das verdades aceitas. Sua arma de escolha? A própria linguagem. Nietzsche via a linguagem como um campo de batalha. Ele nos desafiou a ver como a linguagem molda nossos pensamentos. Imagine um mestre mágico, entrando confiante em um palco. Nietzsche abre a cortina do que pensávamos ser real. O que tomávamos por granito sólido se esfarela. Nietzsche revela a maquinaria oculta da linguagem. Suas palavras são como bisturis, dissecando a linguagem. Ele nos mostra como a linguagem pode ser usada para controlar. Mas Nietzsche também nos oferece esperança. Se a linguagem pode nos aprisionar, ela também pode nos libertar. Nietzsche nos desafia a confrontar uma ideia perturbadora. E se não houver uma verdade absoluta? E se a verdade for uma construção fluida e em constante mudança? Ele argumenta que a verdade é uma série de interpretações, histórias que contamos para dar sentido ao mundo. Essas histórias podem nos cegar para outras possibilidades, outras maneiras de ver e ser. Pense na alegoria da caverna de Platão. Nietzsche nos convida a romper essas correntes. Ele nos convida a questionar tudo. Isso não significa abandonar todas as noções de verdade. Significa criar nossas próprias interpretações, encontrar nossa própria voz na linguagem. Para Nietzsche, a vida bem vivida não é conformidade, mas a coragem de viver em questionamento constante. Em nenhum lugar, a crítica de Nietzsche à linguagem é mais incisiva do que em sua análise da moralidade. Ele argumenta que a moralidade tradicional, com seus códigos rígidos de certo e errado, não se baseia em nenhuma verdade eterna e objetiva. Em vez disso, é um produto da linguagem, uma ferramenta usada por aqueles que estão no poder para manter seu domínio. Imagine uma gaiola de passarinho, lindamente trabalhada, mas cruelmente confinante. Nietzsche vê a moralidade tradicional como uma gaiola dourada, limitando nosso potencial como seres humanos. Ele clama por uma transvaloração de todos os valores, uma reavaliação radical do que consideramos caro. Isso não significa abraçar o niilismo ou abandonar todos os princípios morais. Significa forjar nossos próprios valores, com base em nossa própria experiência de vida e em nossos instintos mais profundos. Nietzsche nos encoraja a nos tornarmos como artistas, moldando e esculpindo nossa própria paisagem moral. Ele nos desafia a criar uma moralidade que celebre a vida em toda a sua glória confusa e contraditória. Uma moralidade que abrace a luz e a sombra dentro de nós. Em um mundo obcecado pela razão e lógica, Nietzsche defende o poder do irracional, do intuitivo, do profundamente sentido. Ele vê a poesia e a arte não como mero entretenimento, mas como expressões essenciais do espírito humano. Para Nietzsche, a arte não é representar o mundo como ele é, mas criar novos mundos, novas possibilidades. Pense em um pintor, espalhando cores vibrantes em uma tela, ou em um poeta, juntando palavras como joias preciosas. Nietzsche vê os artistas como verdadeiros libertadores, rompendo com os grilhões da linguagem e da razão. A arte nos permite acessar uma parte mais profunda e primitiva de nós mesmos, um reino onde a lógica dá lugar à intuição e a emoção reina suprema. Através da arte, podemos explorar as profundezas ocultas da experiência humana, as alegrias e tristezas, os anseios e medos que desafiam uma categorização fácil. Nietzsche nos lembra que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido, e a arte nos fornece as ferramentas para abraçar esse mistério em toda a sua plenitude. Vontade de potência. Abraçando a dança da vida. No cerne da filosofia de Nietzsche está um conceito que fascinou e assustou leitores por gerações: a vontade de potência.
Este não é um desejo bruto de dominação ou controle sobre os outros. Em vez disso, é uma força muito mais matizada e abrangente. É a força vital fundamental que nos impulsiona a todos. O desejo de crescer, de superar, de nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Imagine uma árvore, suas raízes se aprofundando na terra, seus galhos se estendendo em direção ao céu. Para Nietzsche, a vontade de potência é como aquela árvore, constantemente se esforçando, buscando alcançar alturas cada vez maiores. É a força que nos impulsiona para frente, que nos permite superar obstáculos e realizar grandes coisas. Mas a vontade de potência não se resume à realização individual. Trata-se de abraçar o fluxo e refluxo constantes da vida, a dança da criação e destruição que define nossa existência. Trata-se de reconhecer que somos todos parte de algo maior do que nós mesmos, uma teia de forças interconectadas, todas buscando expressão. Ecos de Nietzsche, um coro de vozes modernas. A influência de Nietzsche no pensamento moderno é profunda e abrangente. Suas ideias ressoaram com pensadores tão diversos como Martin Heidegger, Michel Foucault e Jacques Derrida, cada um encontrando em sua obra um terreno fértil para suas próprias explorações da linguagem, poder e condição humana. Heidegger, lutando com a questão do ser, encontrou em Nietzsche uma alma gêmea, alguém que ousou questionar os próprios fundamentos do pensamento ocidental. Foucault, explorando a relação entre poder e conhecimento, viu em Nietzsche um precursor, alguém que entendia como o poder opera não apenas pela força bruta, mas por meio de sistemas de pensamento sutis e abrangentes. Derrida, desconstruindo as hierarquias e binarismos que sustentam a filosofia ocidental, reconheceu em Nietzsche um companheiro de viagem, alguém que se divertia desafiando verdades estabelecidas e abraçando a ambiguidade da linguagem. Estes são apenas alguns exemplos das muitas maneiras pelas quais as ideias de Nietzsche continuam a reverberar no pensamento contemporâneo. Sua obra permanece um ponto de referência vital para qualquer pessoa que busca compreender as complexidades da linguagem, do poder e da condição humana no século XXI. O super-homem. Um farol de autocriação. O Übermensch, ou super-homem, é um conceito aspiracional de Nietzsche. Não é sobre uma raça superior, mas sobre transcender limitações. Imagine um escultor revelando uma forma dentro do mármore. O super-homem é uma obra em progresso, sempre se superando. É um chamado para abraçar o desconhecido e criar novos caminhos. Genealogias do pensamento, rastreando os fios do poder. O método de genealogia de Nietzsche é uma ferramenta poderosa para entender como nossas crenças e valores foram moldados por forças históricas. Como um detetive em busca de impressões digitais, Nietzsche rastreia as origens de nossos conceitos morais, expondo as relações de poder frequentemente ocultas que estão sob a superfície. Imagine um arqueólogo escavando cuidadosamente as ruínas de uma civilização perdida. Por meio da genealogia, Nietzsche nos ajuda a desenterrar as camadas ocultas de significado embutidas em nossa linguagem e em nossos valores. Ele nos mostra como conceitos aparentemente universais como bem e mal, verdade e falsidade, nem sempre significaram o que significam para nós hoje. Ao compreender as contingências históricas que moldaram nosso presente, podemos começar a nos libertar da mão morta do passado. A genealogia nos permite ver o presente com novos olhos, reconhecer a natureza contingente de nossas crenças e imaginar possibilidades novas e mais libertadoras para o futuro. Um legado de libertação, abraçando a faísca criativa. O legado de Nietzsche é de libertação, de capacitar os indivíduos a pensar por si mesmos e a criar seu próprio significado.
Ele nos lembra que a linguagem é uma ferramenta poderosa. Pode ser usada para controlar e manipular, mas também para libertar e inspirar. Imagine uma única faísca, acendendo um incêndio que se espalha rapidamente. A obra de Nietzsche é como essa faísca, acendendo uma paixão pelo pensamento crítico e pela expressão criativa. E você, qual a sua opinião sobre esse tema? Deixe um comentário, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos.